Guerreiro pelo Flamengo, vou buscando aqui, eu vou na minha cabeça. Foi contra o Inter no Beira-Rio, um jogaço que ele fez. Ah, ele fez um gol, é verdade. Fez gol, inclusive, Rocha. Fez gol, inclusive, verdade. Verdade. Por que, então, já que concordamos que tecnicamente é um bom negócio, você ontem foi crítico à negociação nas suas redes sociais? Eu acho o seguinte, Rizek. Bom, primeiro, se a gente pegar o ponto de vista de quem arrumou o contrato, que foi o Rodrigo Caetano, que é alguém que conhece o Guerreiro, etc., né? O Rodrigo acho que está na dele, né? Ele quer resultado, ele vai ser cobrado por resultado, basicamente, né? E com o Guerreiro, eu acho que é uma possibilidade de resultado, né? Então, perfeito. Do ponto de vista da diretoria do Inter, me parece um negócio à beira da irresponsabilidade. Eu vi o balanço, tenho acompanhado o balanço financeiro do Internacional. O Internacional vem muito mal de finanças. E aí faz um investimento desse tamanho por um jogador de 35, é isso? Por aí. 35 anos, né? 3 anos de contrato. 3 anos de contrato com um jogador de 35 anos, para mim isso é uma falta de zelo com o patrimônio de um clube que não vem bem. Olha, o Saraiva vai falar agora, eu só quero informar que nós convidamos a diretoria do Inter para participar ao vivo, porque a gente queria fazer esse questionamento para o Internacional, como tem que ser, ao vivo, com o Inter dando a versão do clube, e o Inter optou por, pelo menos nesse momento, não se pronunciar. Diga lá, Saraiva. Não, só para a gente dar a idade correta do Guerreiro neste momento, 34 anos de idade, e qual é o tipo de modelo que se ouve falar, e eu vou usar essa expressão porque nada é oficial, mas o que seria essa composição, e daí é que pode variar o negócio ser bom ou ruim. A composição que se fala, e aí falar de valor é melindre, né? Porque o dinheiro é do cara, ele não está roubando dinheiro de ninguém, o dinheiro é dele, o Inter está oferecendo. Se o Inter topar o que ele pediu, é acordo entre os dois. Mas o que seria? Uma parte, 2/3 do valor, o Internacional pagaria. O outro complemento, de chegar a um valor de R$500 milhão, seria vindo de luvas parceladas de um investidor. Só que o investidor não pode ter direito federativo de jogador no modelo novo. Então como é que você remunera? Porque ele não vai fazer benemerência. Remunera com comissão de venda de outros atletas, por exemplo, da base, que são promissores. Se forem vendidos, ele ganha X%. Esta é a remuneração, por direito federativo ele não pode ter. O outro valor esse é um valor, tá, Rizek, que se fala. O outro é que o Inter mesmo, Inter já partiria pagando R$500 mil e outros R$250 mil mês seriam diluídos de luvas por parte do tal investidor. E aí, ao invés de um custo final mensal de 500, você vai a R$750 mil. Neste quesito, se for este o valor, pelo que o Guerreiro tem jogado recentemente, eu iria na mesma levada do Sérgio. É um negócio que o Inter não deveria fazer porque não tem certeza da resposta e os valores são altos demais. Mas não temos a confirmação de nada disso, nós ficamos apenas com essa perspectiva. No caso de que o Internacional pague 2/3 e a outra parte, o investidor é que banque até chegar a 500 mil, haveria uma variável que poderia fazer chegar a 700, que é a variável da produtividade. Ou seja, se ele der a resposta, seja em título, em gol, artilharia, vaga na Libertadores, o que seja, o valor aumenta. Neste modelo, me parece razoável, porque ele fazendo sucesso dentro do campo, ele vai promover, inclusive, sucesso financeiro de novos sócios de camiseta, vai fazer girar a roda da economia do futebol. Mas que o negócio é de risco, Rizek, eu não tenho dúvida alguma. E diferentemente do pessoal aí na bancada que chegou a um consenso de que tecnicamente ele é bom negócio, eu tenho também essa dúvida. Porque o Guerreiro recente que eu vi jogar não vinha jogando bem, não vinha resolvendo o problema do Flamengo. Vamos ver os números do Guerreiro no Flamengo. Aliás, podemos passar pelos números dele no Corinthians e depois os números dele no Flamengo, pela ordem cronológica. No Corinthians, Guerreiro é autor dos 2 gols que deram ao Corinthians o Mundial de Clubes de 2012. Ele não joga Libertadores, ele entra no time depois e no Mundial ele é absolutamente decisivo. 130 jogos, 54 gols, média de 0,40, menos de meio gol. Mas ganhou Mundial, Paulista, Recopa Sul-Americana. O Mundial é a grande marca do Paulo Guerreiro no Corinthians, né? É o Mundial. Dos 3 anos que ele ficou lá, o Mundial foi a grande marca dele. No Flamengo... Ele não ganhou o Brasileiro no Corinthians? Não, no Corinthians não. No Flamengo ele fez 130 jogos, ou seja, 100 e...
12 menos jogos do que no Corinthians, 18 jogos a menos, 43 gols e uma média semelhante, de 0,38. Ganha um título carioca, do qual ele foi artilheiro, e só. É óbvio que o Flamengo esperava muito mais. Quando o Flamengo faz o investimento no Guerreiro, ele e acho que todos nós aqui esperávamos mais dele, ou não? Principalmente na Libertadores, né? Exatamente. E sabe uma coisa que eu acho que o jogador nem sempre se preocupa? Não sei se o Roger concorda comigo. É sair bem dos lugares, né? Acho que o Guerreiro não sai bem do Flamengo e não sai bem do Corinthians. É porque tem tanta gente por atrás de uma negociação, ou atrás de uma decisão final do atleta, né? Tem empresário, você tem família, você tem amigos, todo mundo dando piteco, né? Ah, não, fica no Flamengo por causa disso. Não, mas tu vai pra lá, se for lá, você ganha mais. Não, segura um pouco, não joga o 7º jogo, porque tem a possibilidade de você negociar melhor com o próprio Flamengo. Então tem várias coisas. E o Guerreiro já é um jogador experiente, né? De 34 para 35 anos, eu acho que poderia ter uma condução melhor relacionado à saída ou chegada diante de clubes tão importantes, que a gente está falando de Corinthians, Flamengo e Internacional. Né? Mas ele não sai bem com quem, Rizek? A diretoria dos clubes, porque o torcedor do Corinthians gosta dele. O torcedor do Flamengo gosta dele, gostaria que ele tivesse ficado. Você acha? Eu não sei, eu não falo em nome de nenhuma das duas torcidas. Mas qual é o teu argumento? Ele não sai as bem. saídas não foram boas, né? Não foram boas, assim, foram saídas... Foi meio porta dos fundos. Por exemplo, agora no Flamengo ele está sendo questionado se ele realmente está machucado ou não, né? Para não completar o 7º jogo. Exato. Tem muita gente falando que ele tá dando uma segurada para não completar, para poder... Exato. Não é legal sair assim. Não é legal sair assim. E no Flamengo ainda há uma questão que pode se arrastar. Eu não sei se o Saraiva vai ter essa informação, mas o Flamengo suspendeu o pagamento dele durante a suspensão por doping. E inclusive há uma possibilidade que estava sendo analisada até ontem de o Flamengo cobrar isso, de uma extensão automática do contrato pelo tempo em que ele ficou inativo. E o Guerreiro também estudava até ontem acionar o Flamengo na justiça para receber esse dinheiro que o Flamengo não pagou pelo período em que ele ficou inativo. Eu não sei se isso já teve algum desfecho e se o Saraiva vai ter alguma informação a respeito sobre isso. E de repente os dois clubes, as duas partes, desencanam disso. Diga lá, Saraiva. Não, Rizek, é que justamente em cima do que aconteceu no Flamengo, o Flamengo certamente fez a interrupção do pagamento ao Guerreiro respaldado por uma legislação, pela lei. Ele não afrontaria a lei para parar, ó, não te pago mais enquanto tu não jogar. Duvido que o Flamengo fizesse isso com a direção que ela tem. O que o Internacional está fazendo do lado de cá? Uma coisa muito parecida. Se o Guerreiro começa a jogar, estreou no Grenal do retorno, tá? 2-0, 2 gols do Guerreiro. Bom, a euforia no Rio Grande do Sul, da parte de quem veste vermelho, seria um escândalo. Se 3 dias depois cai a liminar e ele não pode mais jogar, o Inter, por uma cláusula de proteção no negócio, imediatamente também não precisaria mais pagar o Guerreiro. Basicamente foi o que o Flamengo fez, porque o dirigente não vai fazer a benemerência, ele vai pensar no custo-benefício daquilo que ele está gerindo. Então, esse negócio também demora para ter a oficialização, porque são muitos os detalhes, muitos os itens, e o Inter, escudado e baseado naquilo que aconteceu recentemente, de tensão entre o clube Flamengo e a pessoa física empregado Paulo Guerreiro. Por isso o negócio já não se define imediatamente. E nesse meio tempo também as coisas estão circulando. Por exemplo, o que eu ouço e vejo na rede social ou na pessoa que encosta no restaurante ou na rua para falar conosco? Há uma parte da torcida, e até citei a você ontem, né, que havia uma interativa na Rádio Gaúcha que deu mais de 60% pela contratação do Guerreiro. Mas a outra parte vem preocupada com exemplos que o Inter já teve com o Forlan. O Forlan, quando veio para o Internacional, 2 anos depois de ter sido o melhor jogador da Copa, veio por um salário europeu e jogou muito pouco futebol. Depois, o Inter contratou o Anderson, uma base de R$500 mil por mês. O Anderson não botou um calibre 12 na cabeça de ninguém para alguém assinar o contrato com ele desses valores. Mas o futebol dele não valia nem 1/3, nem 1/10 do que ele jogou. Então estas coisas vão para a cabeça do torcedor. O Grêmio recentemente teve exemplo do Kleber, um contrato de 5 anos, de R$500 mil, com uma resposta técnica muito ruim e que terminou em acordo na justiça. O Grêmio vai pagar por 8 anos a rescisão com este jogador. Então tudo isso está na balança, mas o fato é que o negócio avança
O Inter está interessado em fazê-lo e, se tudo der certo nessas questões jurídicas que restam, ele deve ser anunciado um dia depois do final do seu contrato com o Flamengo, que é amanhã. Eu acho que a grande questionamento que o Guerreiro fez em relação à diretoria do Flamengo não foi a falta de pagamento, que eu acho que seria natural, né? Porque o Guerreiro foi suspenso sem estar no Flamengo. Ele foi condenado por um problema na seleção peruana. Então o Flamengo não tinha nenhuma culpa no cartório. E seria natural o Flamengo não pagar os salários desde que o Guerreiro estava suspenso. Eu acho que ficou um mal entendido porque eu acho que o Flamengo não disponibilizou ao Guerreiro uma questão jurídica para poder auxiliá-lo diante do problema apresentado, né, durante o DOP. Ele teve que contratar seus advogados, fazer isso de maneira física, sozinho, fora do Flamengo. Eu acho que isso que meio que estremeceu um pouquinho a relação. Mas tenho informações também que ele gostaria de ter ficado no Flamengo. Agora, também acho que o Flamengo fez uma boa leitura do caso também, porque o Guerreiro queria manter as condições de contrato, um contrato longo por 3 anos. O Flamengo ofereceu um contrato de 1 ano e meio. Exatamente, um jogador que já com 35 até 38 anos pagando o que o Guerreiro hoje acha que vale ou que vale, provavelmente não vai ser o que ele vai valer daqui a 3 anos, com 38, né? Então é uma questão de ajuste mesmo, é difícil a interpretação do clube também, do atleta. Quando eu digo saiu mal, lembrei de uma história. O Tite falou isso publicamente. Poxa, a gente estava negociando a permanência dele, ele não veio nem aqui se despedir. Lembra? Ele falou, eu queria dar um abraço no Guerreiro, agradecer, e a gente estava negociando, quando eu liguei a TV ele já estava no Rio de Janeiro. Ficou um mal-estar no Corinthians também. Dentro do clube, mas eu falo da relação torcida. Saraiva, me despeço de você aqui, grande abraço, meu amigo, e até a próxima no Seleção. Abraço para você, bom debate aí. Valeu! A gente vai falar agora de um jogador que é puro